Bom dia. Hoje a gente tem aqui como pensa o maestro. Mais uma situação que nós vemos o dia a dia, tanto no relâmpago como na partida pensada. E só porque o peão está passado e o rei está perto, fica gritando, empate, é empate e tal, e não é nada disso, pessoal. Vou mostrar aqui a técnica, como é que o mestre pensa em relação ao final de torre, tá? E vou mostrando como é que você deve pensar numa partida corretamente, para que julgue e depois jogue, e não ao contrário, jogar de qualquer forma e não ter a ideia do final. Então é o seguinte, você deve mostrar para você mesmo o que o adversário tem. O adversário tem um peão passado, porque já passa da meia-noite, né? Já passa do meio do tabuleiro. Só que ele tem um empecilho, que é o rei que está obstruindo o próprio peão. Então isso dá uma vantagem ao branco. Por outro lado, o branco tem que estar no quadrado opositor ao rei. Então, o quadrado opositor ao rei é esse daqui que eu estou mostrando aos senhores, tá? Esse é o quadrado que aquele rei tem que chegar, tá certo? Se esse rei chegar nesse quadrado, as chances de vitória aumentam exponencialmente. Tem uma grande chance de vitória. Nessa situação aqui, vou mostrar, tá certo? A chance em 100% de vitória. Esse final vai recair em dois finais. Primeiro, nós temos que mostrar a ideia, o pensamento do mestre. Como é que pensa o mestre? Então o mestre diz o seguinte: o peão está passado, mas o rei obstrui o peão. É uma vantagem. O rei tem que atingir o quadrado que eu mostrei aqui para vocês. E a pergunta é: como é que ele obtém a entrada desse quadrado? A ideia é que ele ande até a casa E2, tá? Para fazer um posicionamento, tá certo, melhor ao peão passado. Por quê? Porque o rei nessa situação tá do lado mais curto e não vai ter para onde ir, tá? Mais tarde você vai ver que o rei vai ser empurrado para o lado mais curto. E para ser empurrado, o rei tem que vir nessa trajetória. Então o primeiro lance do branco é justamente caminhar em direção ao quadrado. Lembrando, esse é um final aonde a torre, logicamente, é mais rápido de entrar em ação. Então você deve se preocupar é com o rei, tá certo? Você tem que se preocupar é com o rei, tá certo? Com o rei. Tem gente que deixa o rei para lá e vai posicionar a torre, depois é que pega o rei e vem andando. Não é assim. A técnica não é essa. A técnica é direcionar o foco para o objetivo, que é o quadrado, e como chegar lá. Tá? Esse é o pensamento do mestre. E minha torre depois faz a ação, tá certo? De tiro à distância, quer dizer, o alcance dela, como é grande, né? Como é grande, deverá ser nessa última linha, tá? Na oitava fila. Então o lance é rei C4. Agora, como é que eu posso, né, tentar empatar esse final? O preto diz. Então, o preto tem o seguinte: o preto tem que sair da frente pelo lado mais curto ou pelo quadrado.
Logicamente, você tem que optar pelo lado mais largo, tá certo? O lado mais largo. E outra, presta bem atenção, tem que ficar próximo do peão, tá ok? Então é o seguinte, a teoria diz que você tem que apoiar. Então, se é do lado mais largo, então essa opção ela sai. É do lado mais largo. E outra, o que é que diz a teoria dos finais de peões? Que o rei tem que apoiar, tá certo? Quando o rei sair, tá certo? Ele tem que apoiar a vinda do peão. Então, provavelmente é essa relação aqui. Rei F2. E agora o peão está apoiado, não é? Está com a ameaça de apoiar. Então o que é que você faz? Você, agora a torre entra em cena, tá? A torre entra em cena. Esse cheque, essa ideia, esse cheque faz com que o rei, tá certo, tenha apenas duas opções. Ou ele entra obstruindo, tá assim virado para verdinho para chamar a atenção que tá obstruindo, qualquer lance desse tá obstruindo o peão. E aí vai dar o tempo do rei penetrar no quadrado. Então esse cheque nada mais e nada menos do que isso. Então, como manda a ideia, como manda o pensamento do mestre, cheque. E agora, o que é que se diz? O rei, ele tem que escolher, ou ele entra nesse quadrado, presta atenção, nesse quadrado, tá certo? Ou entra nessa situação de bloqueio. Então vamos lá. O rei, ele não pode estar a duas casas do peão, não pode. Porque se o rei vier para cá, ou o rei vier para cá, a torre vai poder atacar o peão e o rei não vai poder defender o peão. E aí o peão estará perdido. Então, absurdamente, tá certo? E essas três situações aqui não vai poder entrar. Esse é o pensamento do mestre. Então o que ele vai fazer? Ele não vai obstruir. Então, e ele só tem o que? Essa opção. Por quê? Porque está próximo. Agora, o que é que vai fazer? A gente chama isso de ameaça velada. O que é isso? É uma ameaça que obriga o negro a defender-se. Torre ataca o peão. Veja que ele não ataca lateralmente, ele ataca pela parte mais vulnerável. Ele ataca o peão, sempre lembre disso, pela parte mais vulnerável, que é as costas do peão, tá? E agora o rei tem que defender. Quando o rei defender, agora o rei vai entrar no quadrado. Entrou no quadrado, tá? E agora é o dilema. Ou eu jogo para trás, ou eu jogo obstruindo o peão. Então eu não vou fazer isso. O que é que eu vou fazer? Eu quero empatar. Então, peão passado deve estar passado. Eu empurro o peão. Agora, se você observar, o rei está em oposição, não é? E agora, cheque. Isso mesmo. O rei vai liberar a vinda do rei. Cheque. Então, ó, se o rei for para trás, tá certo? O rei vai entrar mais facilmente, tá certo? Então tem que obstruir. Essa obstrução deu o tempo que o rei queria. Rei é 2. Pronto. Esse é o final, tá certo? Ganhador. Agora tem muita gente que não sabe ganhar. Erra.
Tá certo? Tenha calma nesse final. Quem trabalha nesse final é sempre a torre, sempre a torre. Você vai ver a técnica agora. A torre é que vai empurrar a situação. Então preste bem atenção. Presta bem atenção, tá? Se o rei sair lateralmente pelo lado mais curto, tá certo? Ok? Aí, ó, faz o seguinte: a torre ataca o peão, não dá cheque, ataca o peão. Se ele empurrar, o rei encosta. O rei encosta. E se fizer dama, captura. E se o rei jogar em H1, você não captura, porque você empata a partida. Você simplesmente dá mate. Certo? Então, nesse posicionamento, se ele jogar aqui, já sabe o que faz. Então ele vai jogar aqui para impedir que o rei chegue nessa casa. O que é que você faz de novo? Sempre é a torre. Peão do cavalo, sempre é a torre que conduz a partida. Agora, ó, tá vendo aqui? Agora, ó, atacou. Quando ele empurrar, tá certo? Quando ele empurrar, você faz o quê? Você simplesmente presta bem atenção. Você simplesmente dá um tempinho, ó. Dá um tempinho na mesma coluna do peão. Ele vai ter que se afastar, não é isso? Ele vai ter que se afastar? Vai ou não vai? Ele vai se afastar. Ou aqui, ou aqui. Aí ele, se jogar aqui ou aqui, tanto faz, ele simplesmente entra, tá certo? Na casa F2. Se coroar, captura. Se não coroar, voltar à posição, você dá mate, tá? E aí está como pensa o maestro a segunda aula.